O mapa atualizado dos acontecimentos de House of the Dragon, o mapa atualizado de Westeros, aonde que cada personagem está ali no início da segunda temporada de House of the Dragon, da onde os personagens acabaram de chegar, né, da onde eles vieram nesse início e pra onde eles vão, qual que é a tendência deles irem, inclusive um local de uma batalha importante aí na sequência, qual que é a localização do mapa, a distância mesmo. Nesse vídeo eu vou atualizar sobre isso tudo certinho, tem muitas localidades. Se você quiser saber, cola aqui e vambora que é importante pra história. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre House of the Dragon, sobre esse universo aí de Game of Thrones, pra gente poder agora atualizar as localidades e atualizar o mapa de Westeros nesse primeiro episódio, exatamente. É muito importante a gente entender a distância de cada ponto e como cada local pode ser muito estratégico, e já tem revelações disso no primeiro episódio. Então já deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada da nossa cobertura de House of the Dragon. E é o seguinte, começou essa segunda temporada e pra você que perdeu, a gente já fez vídeo aqui explicando sobre a nova abertura que mudou muito. A gente já fez vídeo analisando o trailer do episódio 2 e dos próximos que estão vindo aí com várias novas imagens, mas a gente tem que voltar a falar do primeiro episódio e as localidades, principalmente os pontos estratégicos que são revelados aqui. Todas as localidades onde cada personagem está. Se vocês curtirem esse formato de vídeo, se vocês quiserem mais, eu faço essa atualização a cada episódio aí. Se de um episódio para outro não mudar, a gente espera um pouquinho e vai atualizando ao longo da temporada. É importante. Vamos lá, porque a gente tem que ir pra abertura do episódio, bem o iniciozinho ali, que a gente tem Jace, o outro filho da Rhaenyra mais velho, né, que sobrou, e Cregan Stark, né, o senhor dos Stark agora. Ele tá visitando ele, tá junto com ele ali pra poder pedir o apoio, solicitar tudo isso. Esse local é um pouco óbvio, mas é interessante a gente mostrar no mapa. Tá aqui, né, pra quem não sabe, a HBO disponibilizou no seu site oficial o mapa, né, de Westeros, mostrando as principais localidades. Ele é levemente um pouquinho travado, mas a gente vai usar aqui pra poder a gente explicar certinho. Basicamente, pra quem tá entrando nesse universo agora e não entende muito, os dois principais continentes que a gente tem nessa história tá aí na tela, né, do lado esquerdo Westeros, que é onde acontecem os principais eventos de tudo, de Game of Thrones e de House of the Dragon, onde fica a capital, onde fica tudo isso, e do lado direito Essos, que é um continente ainda maior, que é de lá que os Targaryen vieram, é de lá que os dragões vieram. E falando desse início, a gente tem que mover bem aqui pro norte, que é onde fica a casa Stark, Winterfell, que tá bem aqui, ó, mais ou menos no centro, né, a casa principal que a gente vê lá em Game of Thrones. Mas se a gente vai um pouco mais pra cima, o máximo do norte ali, a gente tem a muralha, exatamente. No caso, Jace e Cregan Stark, bem no início do episódio, estão exatamente nesse local. Esse mapa aqui, inclusive, do site da HBO, nem vai mais do que isso. A gente abre aqui um pouquinho mais, é interessante a gente ver a distância que tá de tudo, ó, a muralha bem lá em ciminha, e aqui embaixo os locais, inclusive a casa do Jace bem longe, né, a gente vai falar sobre a casa dele, que é na sequência. Tá aqui, ó, Dragonstone. Pois é, na sequência a gente move pra lá, pra Pedra do Dragão, Dragonstone, que é onde a gente vê a Rhaenys chegando com sua dragão aí, a Meleys. Naquela cena que ela acaba encontrando o Daemon, tem aquela conversinha entre os dois. Como eu disse, ali é Pedra do Dragão, a gente tá falando bem desse local, dessa ilha que fica bem no mar ali, na beiradinha, pertinho, né, não é tão longe de King's Landing, que é Porto Real, traduzido aí pro português, né, da forma que passa. Mas tipo, você consegue imaginar a distância que o Jace tinha ido, né, pra poder encontrar apoio, pra poder ir lá falar com os Stark, tipo, muito longe mesmo, extremo norte. O norte em si é muito longe da capital, de Dragonstone em si e tudo mais. Aqui é, inclusive, pra quem já viu Game of Thrones, a série principal, o mesmo local, né, que a Daenerys, nas temporadas mais avançadas, vai pra lá e monta a sua base. Pois é, mas depois o episódio traz pra gente um outro foco, e que esse foco vem com umas revelações estratégicas sobre as coisas que estão acontecendo já nessa dança dos dragões, né? Aqui a gente vê os navios dos Velaryon e o próprio Corlys conversando com Ellen ali. Isso acontece na região de Driftmark, né, Deriva Marca, que é a tradução para português, especificamente na Vila de Castro. É basicamente essa localidade aqui. Se a gente for colocar no mapa, você vai ver que é bem ao lado de Pedra do Dragão, tipo, tá muito perto dali da base principal dos Targaryen, da casa Targaryen em si, né, da sede, e tá no meio da baía, né, de Blackwater. E aqui a gente tem uma revelação interessante nessa cena da região de Driftmark, a região de Deriva Marca, né, acostumar pra falar certinho. É chegada a informação de que eles conseguiram fazer o bloqueio na Guerra.
Aguela. Eles estão bloqueando o acesso à região ali da Bahia que vai levar mercadorias pra capital, pra Porto Real. Peguei aqui até uma outra versão de mapa pra explicar melhor onde fica Aguela. Esse aqui tem inclusive escrito, né, naquele outro do site da HBO não tem. Mas pode ver aqui a Baía de Blackwater, Dragonstone, Pedra do Dragão, Deriva Marca, onde eles estão. E aqui ao lado, né, juntinho, é Aguela, exatamente. Essa conexão, essa entradinha aqui pra ir pra Bahia, é justamente aqui que os principais navios, né, os principais navios com mercadorias e suprimentos passam vindos do continente de Essos. O principal abastecimento de suprimentos e mercadorias para Porto Real vem daqui. Então, a partir do momento que os Velaryon bloquearam esse local, a capital está sofrendo. Eles estão sofrendo e no primeiro episódio a gente já vê, né, a falta de suprimentos, falta de coisas. Na hora que o pessoal, o povo lá, vai lá falar com o rei, com o Aegon no trono. Então tá dando certo esse bloqueio e é um ponto bem estratégico. Aguela, inclusive, de acordo com os livros, é o palco de uma batalha bem importante que vai ter um desfecho trágico aí pra história. Mas vamos seguir com o próximo ponto, que é mostrado nesse primeiro episódio. Depois dessa introdução, a gente tem o foco no próprio Aegon, no rei, né, e nos Verdes, o Conselho dos Verdes e tudo mais, que é o local mais óbvio e mais fácil de todos pra gente poder falar, né, é Porto Real, é a capital. Mas como é a capital em especial, vamos voltar pro mapa oficial da HBO, né, que a gente consegue ver bem marcado aqui, bem destacado, é aqui mesmo, bem nesse cantinho aqui. Você pode ver que não tá tão longe, como eu disse anteriormente, de Pedra do Dragão, tipo, a treta principal de tudo desse mundo aqui entre dragões é aqui. E é um local, assim, uma distância loucura. Aqui tem uma visão daquele outro mapa também, que mostra um pouco mais detalhado as cidades e vilarejos que tem em volta, ó, King's Landing aqui, você pode ver a água passando e tudo mais. Embaixo fica Kingswood, que é tipo, como se fosse a floresta do rei, né, a região onde o rei, se quiser, vai caçar. A gente vê o rei Robert em Game of Thrones fazendo isso e não dá muito certo. Podem fazer eventos aqui também, podem fazer diversas coisas. É a localidade onde passa boa parte desse episódio, principalmente quando foca nos verdes, só que tem um ponto, né, quando foca nos verdes, uma certa pessoa acabou de chegar de um local, depois de ter cometido um crime, um assassinato sinistro. Eu tô falando do Aemond, né, que a gente vê ele entrosando aqui no conselho e tudo mais, mas que bem no iniciozinho do episódio, quando introduz Porto Real, a gente vê a Vhagar chegando com ele lá. Ele tinha acabado de vir do local onde ele matou o Luke, o filho da Rhaenyra, né, o Lucerys. E esse local, de volta aqui ao mapa, você pode ver aqui, né, King's Landing, Porto Real, é aqui embaixo, Storm's End, ou Ponta Tempestade em português. Exatamente, foi aqui, né, na sede da Casa Baratheon, que aconteceu a treta no final da primeira temporada entre o Aemond e o Luke, né, que resulta na morte do Luke, do Lucerys. O Aemond, no início do episódio, tinha acabado de fazer essa viagem aqui e chegado, né, que de dragão vai rapidinho, né? Mas a gente tem que avançar, porque aproveitando que a gente tá falando desse local, que é Ponta Tempestade, né, a gente falou do paradeiro do lado dos pretos e tudo mais, que é Dragonstone, Pedra do Dragão, mas no início do episódio a Rhaenyra não tá em Pedra do Dragão. No início do episódio é mostrada que Rhaenyra foi sozinha viver o seu luto. Ela foi em direção a encontrar os restos do Luke, ou o que ela pudesse achar dele. No caso, ela encontra só umas partes da asa do dragão, umas peças de roupas dele, mas nessa imagem você consegue ver bem, né, que ela tá ao lado ali de Ponta Tempestade, uma praia, uma das praias ali que foi onde caiu o dragão, onde ele desagou. Onde caiu o dragão não, né, onde caiu partes do dragão, restos, porque o resto tá na barriga da Vhagar, né, o dragão ali do Aemond. Inclusive o corpo do Luke, em tese, tá na barriga da Vhagar, mas esse é o local onde a Rhaenyra foi. De volta aqui ao mapa, dá pra ter uma noção da distância, ó, Ponta Tempestade aqui embaixo, Pedra do Dragão, já não é uma distância tão pequenininha, né, mas ela fez essa viagem sozinha pra poder encontrar os restos do menino e, inclusive, voltou pra lá ainda nesse episódio, usando seu dragão. É importante esses pontos pra situar, tá mais ou menos ali, né, o mais distante que você consegue ver desse primeiro episódio é o próprio Jace, né, o Jacaerys, foi lá na muralha, foi muito longe pra conquistar apoio, o menino já tá conseguindo voar bem sozinho. Mas aí aqui, a partir desse momento do episódio, a gente tem umas sugestões pra onde a história vai, inclusive nos trailers a gente tem sugestões disso. Voltando a falar do momento que a Rhaenyra volta e ela chega na mesa do conselho, né, o pessoal recebe ela toda revoltada ali, todo mundo falando o que eles vão fazer pra poder contra-atacar os verdes e tudo mais, a gente escuta o Daemon falando que ele vai até Harrenhal. É, exatamente esse local que é mencionado pelos trailers, que ele vai lá sozinho. O trailer dos próximos episódios também fala isso. De acordo com os livros, ele vai lá conquistar esse que é o maior castelo de Westeros, ou pelo menos as ruínas dele, né, porque foi destruído lá pelo Aegon Conquistador no início de tudo, mas a família Strong mora ali nesse momento da história. Você pode ver aqui, Pedra do Dragão, aqui tá Harrenhal, um pouquinho mais pra dentro do continente, né, sem tá na costa em si, mas tem um rio ali, um lago, é aqui que fica o castelo. Esse é o local que o Daemon tem intenção de ir, que é pra onde ele vai nos próximos episódios. Ele já vai se distanciar, vai pegar seu dragão Caraxes e vai pra lá. E aí o outro local muito importante, tão importante quanto os outros, por causa do evento que vai acontecer ali, o local
local que a gente tem pra falar aqui fica ali no meio do caminho, fica bem mais próximo das cidades e das principais bases dos verdes e dos pretos. Eu tô falando de Rook's Rest, ou Pouso de Gralhas em português. Você pode ver aqui, eu tô passando o mouse, tá bem aqui, por aqui, né? No outro mapa da HBO não tem Pouso de Gralhas, a gente precisa mostrar por aqui. Aqui Pedra do Dragão, aqui Porto Real. Você pode ver que é mais perto de Pedra do Dragão do que Porto Real em si, e tipo, de Pedra do Dragão até Harrenhal fica um pouquinho no meio do caminho ali, né? Esse é o local que, de acordo com os livros, vai ser palco nos próximos episódios da primeira grande batalha entre dragões. E, inclusive, nos trailers oficiais a gente consegue ver algumas cenas disso, né? A Vhagar lá do Aemond saindo ali do meio da mata. Aqui o Aegon ainda em Porto Real saindo com o seu dragão pra poder ir pra lá, pra essa luta. Tudo se encaixando de acordo com os livros. Aqui imagens das tropas dos verdes, né? Em terra, os humanos mesmo, chegando lá. Exatamente, Pouso das Gralhas. Este é o grande ponto-chave. Próximo ponto muito importante que vai ser abordado ainda nessa temporada. A previsão tá ali por volta do episódio 4 pra acontecer essa batalha. Coloque aí nos comentários se você tá empolgado pra ver o que você acha que vai sair disso aí, primeiro choque entre dragões, e se você achou interessante essa questão do mapa. Quem tiver curioso é só acessar o site da HBO aí, acessar a página de House of the Dragon, tem um mapa, você consegue ver, mas falta alguns pontinhos ali ainda. De qualquer forma, se vocês quiserem, eu trago outro vídeo desse atualizando mais sobre as localidades à medida que a história for caminhando. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Se inscreva aí no canal pra ajudar a gente também a chegar a 500 mil inscritos, tá quase. E também pra você não perder nenhuma notificação dos vídeos e tudo mais. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!